Bom, pessoal, então aqui a gente vai falar um pouco sobre os fatores, as razões, que justificam, que responde a seguinte questão, né? Como que a água é conduzida da raiz até as folhas? Ou seja, como que acontece a condução de seiva bruta pelo xilema da raiz até a copa, né? Até as folhas, a região mais superior da planta, imaginando aí plantas que apresentam grandes alturas. Como que a água é capaz de subir, né? Passar por até 100 metros de comprimento. Bom, então existem três fatores, tá? Que a gente vai falar aqui. O primeiro é a pressão positiva da raiz, o segundo é capilaridade, e o terceiro é a teoria da coesão-tensão postulada por Dickson. Vocês podem ver em alguns livros didáticos como teoria de Dickson. Foi o cara que conseguiu aí explicar, né, trazer essa hipótese, né, uma possível resposta para justificar, argumentar como que a seiva bruta é conduzida. Bom, então vamos falar primeiro da pressão positiva da raiz. Gente, vamos imaginar aqui, ó, que aqui é uma raiz, olha só, um círculo, professora. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que tem uma região da raiz, opa, que a gente chama de medula da raiz. É um meio aqui da raiz, tá? Então, aqui eu tenho a zona pelífera, né? Imagina aqui que são os pelinhos, tá? E a gente sabe que esses pelos, eles têm aí grande participação na absorção da água e de nutrientes. O que acontece é que a gente vai focar aqui na participação, né, da condução de água, tá? Na região medular, aqui da raiz, a gente tem grande concentração de soluto. Quem é esse soluto, né? Sais, né? Os sais minerais presentes no solo. A gente aprendeu lá na aula anterior, né? Como, por exemplo, magnésio, nitrogênio, potássio, fosfato. Todos esses nutrientes, esses sais minerais estão ali presentes no solo, eles são absorvidos pela zona pelífera, pelos pelos, e eles se concentram, né, na região, inicialmente na região medular da raiz. E essa concentração de solutos ali vai favorecer o deslocamento da água, né? Então a água está ali infiltrada no solo, então como que essa água começa a se deslocar, né, sendo absorvida dos pelos, passando por essa região até chegar ao xilema, que é o nosso tecido especializado em conduzir a seiva bruta, por osmose, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, medula da raiz, alta concentração de solutos, vai permitir, vai contribuir para que a água seja atraída por osmose através dos pelos absorventes. Então, o que acontece? Imagina, tá? Uma raiz com bastante extensões, ramificações. Nós temos ali várias medulas da raiz concentradas, altamente concentradas de muitos nutrientes, e a água tentando entrar, a água querendo entrar, né? Há um gasto energético para acontecer isso, né? Então, a água tá querendo entrar, querendo entrar. E aí existe uma pressão, né? Essa questão de pressão positiva da raiz, existe uma pressão para que essa água consiga, então, sair do meio menos concentrado para o mais concentrado, e com essa pressão, né, a água tende a conseguir subir a uma determinada altura. Só que esse fator aqui, pressão positiva da raiz, ele não explica como que a seiva bruta, ou seja, a água, consegue chegar até a copa. A gente pode imaginar, ó, vamos desenhar aqui uma árvore. A gente pode imaginar que a pressão positiva da raiz favoreça a subida de água, sei lá, 1 metro, tá? Então, é uma pressão que existe para a água querer entrar, sair do meio mais concentrado para o menos concentrado, e isso permite com que aconteça a elevação da água, né, para cima, tá? Então, a pressão positiva da raiz contribui em pequena proporção, ainda não explica, né, de forma eficiente a condução de seiva bruta. O segundo fator que a gente também vai ver que vai contribuir aí para explicar como que essa água se desloca de cima para baixo, de baixo para cima, desculpa, é a capilaridade, né? O que que é a capilaridade? A gente vai pensar, pessoal, em um exemplo, sei lá, um recipiente com água, com suco, sei lá, em um canudo. Eu não sei se vocês já repararam nisso,
né? Já comentaram nas aulas de química também. Quanto mais fino o canudo, olha só essa imagem aqui que eu coloquei para vocês, né? Ou seja, mais estreito o canudo, maior o nível da água, né? A água consegue subir mais. Mas por que isso, né? Quanto mais estreito a água sobe, quanto mais espesso, mais grossinho o canudo, né? O nível da água é menor. Então, o que a gente consegue perceber aqui, né? Que o xilema, né, apresenta. O xilema é um tecido que apresenta células ali e é um tecido fibroso muito, muito, muito fino. Muito, muito fino. Então, por que eu tô fazendo a analogia do canudo? Pra gente entender que ser muito fino, extremamente fino, contribui, né, para que a água consiga se elevar num nível mais alto do que se eu pensasse que esse tecido fosse mais grosso, mais espesso, tá? Mas por que a água sobe, né? Por que a água fica um nível mais acima? Por conta das propriedades químicas da água, né? A gente sabe que H2O, né, uma ligação covalente, polar, tudo mais. A ligação de uma molécula e outra permite essa propriedade da água, né, de uma tensão superficial, que faz com que as moléculas estejam bem coesas umas às outras, né? E quando a água ela está ali presente no canudo, vamos pensar no canudo, então vamos pensar ali no xilema, né? Presente e subindo no xilema, a gente tem uma adesão dessas moléculas de água, né? E aí, adesão entre essas moléculas, né? Então, quanto mais fino é a parede de um tecido, maior a adesão, maior é o nível que vai permitir a subida dessa água. Então, o que é capilaridade, né? Nada mais é do que um fator que vai justificar, né? Não justifica por inteiro, mas é um dos fatores que justifica a subida, né? O transporte, o deslocamento da água de forma ascendente para cima, né? De baixo para cima, devido às propriedades químicas da água, né? A ligação de hidrogênio é muito forte, a coesão entre uma molécula e outra vai garantir uma adesão nas paredes do tecido do xilema, que contribui aí para a elevação do nível da água. Então, eu expliquei lá para vocês no primeiro fator, aqui é uma árvore de novo, de que a pressão, né, positiva da raiz, ela contribui aí, sei lá, para a subida da água 1 metro ou menos que 1 metro, né? Aquela pressão da água querendo atravessar do meio menos concentrado para o mais concentrado por osmose permite a elevação da água. E quando nós temos aqui o xilema, que é um tecido muito, muito fino, né? E tendo ali a entrada da água por esse tecido, por esse canal, a gente vai entender aí que a propriedade química da água, que é a coesão entre essas moléculas, vai garantir a elevação um pouco mais, né, do nível da água. Vamos pensar aí que vai subir mais 1 metro. Mas veja, só esses dois fatores não explicam ainda como que a água, né, a seiva bruta é conduzida. O terceiro e último fator que entra aí na teoria da adesão, da adesão e da tensão postulada por Dixon é a transpiração estomática. Essa, sem dúvida, é a mais aceita até hoje como melhor explicada para poder entender como que a água é conduzida, né, a seiva bruta é conduzida. Então, a gente diz que a transpiração, pessoal, estomática é o principal fator da condução de seiva bruta. Como assim? Então, aqui eu tenho uma plantinha. Repare que a gente aprendeu lá na aula passada sobre os estômatos, né? A abertura e o fechamento do estômato, que permite a troca gasosa e também a transpiração, ou seja, a liberação de água. Então, quando o estômato abre, né, e acontece lá a liberação de água, eu estou permitindo que, conforme essa água é, é liberada, né, pela transpiração, eu permito com que a raiz, né, e toda ali a região inferior faça a absorção dessa água de forma ascendente.
Imagine que é como puxar o suco com um canudo no copo, né? À medida que você puxa com a boca, você faz a sucção, a água lá de baixo sobe pelo canudo. Então é mais ou menos isso. À medida que a água vai sendo perdida por transpiração, a raiz, né, e o xilema vai, na verdade, a raiz vai absorvendo, o xilema vai conduzindo essa água aqui para o interior da planta. Então, a gente diz que a transpiração, ela vai provocar, né? Ou seja, a liberação de água para a atmosfera, ela vai provocar uma tensão para a sucção, ou seja, provoca uma tensão ali para que a água suba, né? Juntamente ali com as propriedades químicas da água, a pressão positiva da raiz, tudo isso está influenciando para que essa água consiga ser conduzida de baixo para cima através das paredes do xilema. Então, esse terceiro e último fator, ele fecha, amarra, dizendo que devido à transpiração, a perca de água, né, para a atmosfera, isso vai provocar uma tensão, fazendo com que a água seja absorvida ali pela raiz e existe uma tensão ali provocando a elevação da água até a copa novamente. Tá, pessoal? Então, por enquanto era isso que a gente tinha para falar nessas aulas e a gente se encontra para fazer os exercícios e tirar dúvidas, beleza? Até mais.